Hoje é dia de analisarmos mais uma parábola por aqui. E uma parábola muito conhecida, que é a parábola do joio e do trigo. É a parábola que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 até o versículo 30. Você com toda certeza já ouviu falar na parábola do joio e do trigo. E aí? Você sabe como distinguir o joio do trigo? Você sabe o que é joio, o que é trigo? Você sabe separar essas duas realidades? Ou você tem se misturado com o joio e deixado o trigo de lado, hein? Se você assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza que você vai ver uma análise diferente da que você conhece sobre essa parábola. E que você vai ver uma abordagem que você não está acostumado a ver, mas tem que assistir até o final. Agora, antes de eu dar continuidade, eu vou lhe fazer um pedido. Você vai contribuir, vai ofertar com esse canal neste momento. E não vai lhe custar nada, absolutamente nada. Você vai se tornar um inscrito do canal agora mesmo. É só apertar na tecla inscrever-se. Você fazendo isso, primeiro, você não paga nada, não gasta nada, apenas um clique você faz isso e você ajuda em muito esse canal a crescer, a se desenvolver e a produzir cada vez mais e melhor. Bom, vamos voltar à parábola do joio e do trigo. Você já ouviu pregações, talvez músicas, já ouviu comentários sobre essa parábola, de que joio é uma coisa, trigo é outra coisa, de que nós devemos separar um do outro, de que nós devemos nos distanciar do joio e nos aproximarmos do trigo, que se deixar o trigo crescer, ele vai sufocar, se deixar o joio crescer, ele vai sufocar o trigo. Agora, o que será que essa parábola realmente quer nos dizer? Lembrando que essa parábola ela só está presente no Evangelho de Mateus. E ela está no capítulo 13 de Mateus, que é o capítulo das parábolas do reino. E você sabe por que só Mateus conta essas parábolas que faz separação entre o joio e o trigo? Parábolas, por exemplo, como a parábola lá das bodas do filho do rei, que uns são colocados para dentro da festa, outros para fora. Sabe por que só Mateus faz esse tipo de análise? Espera um pouquinho que no final eu vou lhe contar sobre isso um pouco mais. A parábola do joio e do trigo, como você percebe, faz uma separação entre joio e trigo. E Jesus demonstra conhecer muito da agricultura do seu povo. Aliás, Jesus era um homem do povo, Jesus era uma pessoa simples. E a maioria das pessoas simples daquele contexto entendiam sobre agricultura. Sabiam as dificuldades que era plantar numa terra seca, restrita, numa terra pequena, desértica, quente, onde as melhores terras já tinham donos e esses donos não se importavam muito com os pobres. E Jesus sabia das dificuldades e da tristeza que era para as pessoas que viviam da terra não ter como produzir, não ter como plantar e colher. E essa é uma realidade bem presente, por exemplo, no Nordeste brasileiro, onde tem muita gente trabalhadora, honesta, dedicada, que vive da terra e que tem muitos problemas por causa da sequidão da terra e o problema político que é a boa vontade das autoridades em levar água para esses lugares. Jesus, além de conhecer sobre isso, ele tinha sensibilidade pelas pessoas mais sofridas do seu tempo. E o texto nos fala de uma terra que está sendo trabalhada, produzida, porque como os agricultores não tinham muita terra, às vezes mais de um agricultor trabalhava na mesma terra. Assim eles somavam esforços para que a colheita fosse grande, crescesse o quanto antes, e eles dividiam os lucros daquela colheita. Os lucros que eram com o próprio alimento que era produzido. Mas acontecia um outro detalhe. Algumas pessoas com raiva dessa união entre outros agricultores e talvez a sua exclusão, outras pessoas querendo boicotar essa produção para que o dono da terra desistisse da terra e vendesse muito barato ou simplesmente abandonasse
e ela pudesse tomar posse dessa terra, tentava fazer algumas iniciativas para boicotar essa produção. E como o trigo era um dos alimentos mais fáceis de ser produzidos naquela dificuldade toda, como o trigo era dos alimentos mais comuns daquela cultura, tanto é que o pão que vem do trigo era o alimento mais consumido por toda aquela gente, principalmente os mais pobres, as pessoas concentravam os seus esforços em plantar majoritariamente o trigo. E eles conheciam tanto o trigo que sabiam de um outro produto que se parecia muito com o trigo, principalmente nos primeiros momentos, embora desse para distinguir. Tanto é que no dia seguinte o pessoal ficou sabendo que o joio foi semeado lá. Esse produto era o joio, que era muito parecido na semelhança com o trigo, mas que não tinha nada a ver com o trigo. Ele não era comestível, ele não era produtivo, ele não matava a fome, ele só atrapalhava o plantio do trigo, que realmente importa. O texto diz de um inimigo que durante a noite, para sabotar aquele plantio, jogou o joio para que a produção fosse sufocada e ele pudesse ou se vingar ou ficar com a terra, e aquilo era bastante frequente naquele contexto. Então veja que as pessoas pobres, as pessoas que viviam da colheita, tinham muita dificuldade de plantar e colher na Palestina da época de Jesus. É interessante a gente perceber que durante um tempo o mais prudente a se fazer é não fazer nada, porque se vai tirar o joio quando ele ainda não está crescido e maduro, é bem provável de que o agricultor se confunda e arranque bastante trigo junto e perca uma colheita. E perder colheita, perder parte da colheita, é um prejuízo grande demais para pessoas que têm dificuldade com aquele tipo de atividade. Então, a ideia é deixar crescer, ainda que não seja o ideal, mas é o que vai causar menores danos. Esse texto de Jesus é um texto muito interessante. E eu, de provocação, falei no início, se você sabe distinguir o joio do trigo. Porque tem muita gente que acha que esse texto é um convite para a gente identificar nas pessoas quem é joio, quem é trigo, se aproximar de quem é trigo, jogar fora quem é joio. E esse texto parece ser um convite para a gente distinguir as pessoas que estão na igreja, que estão na sociedade. Esse aqui é trigo, esse aqui é joio, joio eu jogo fora, trigo eu me aproximo. E isso faz com que as pessoas, primeiro, fiquem arrogantes e não se enxerguem, e segundo, sejam exclusivistas e queiram rotular outras pessoas que parecem diferentes e logo julgam que ela é um joio e deve ser exterminada, deve ser deixada de lado, não deve fazer parte do seu convívio, mas não é isso que a parábola propõe. Na verdade, as parábolas de Jesus não são um convite ao moralismo, não são um convite a querer se achar santo e superior às outras pessoas, não, pelo contrário. É um convite à humanização, é um convite a analisar dentro de nós o que é joio, o que é trigo, o que deve ser tirado, o que deve ser produzido, o que deve ser cultivado. Na proposta da parábola do joio e do trigo, é um convite para nós olharmos para dentro de nós e não para fora, porque Jesus não criou uma comunidade como os essênios, como os fariseus, que era uma comunidade sectária, separatista, exclusivista, que se classificava como santos e os outros como pecadores, mas Jesus nos chama para o discipulado concreto, verdadeiro, real. Jesus nos chama a convivermos com as nossas contradições, porque elas fazem parte da nossa humanidade, e a crescermos naquilo que não for bom, a mudarmos aquilo que for ruim e a nutrirmos cada vez mais aquilo que é alimento e que é sadio. Jesus sabe que ele não está chamando um grupo de pessoas perfeitas. Jesus sabe que ele não está criando um grupo de pessoas que não tem defeito nenhum. E se você está numa comunidade cristã que não tolera o erro humano das pessoas,
que se julga exclusiva, superior a todos os demais, saiba, essa não é a proposta de Jesus. Jesus nos chama à humanização, e a humanização é repleta de belezas, de qualidades, mas também de limitações, de contradições. Eu tenho, você tem contradições dentro de nós, e esse texto é um convite para sabermos lidar de modo maduro com as nossas contradições, de superarmos as nossas dificuldades, de superarmos as malícias que possam estar em nós e vencê-las com o Evangelho. Um convite para que o joio seja tratado com maturidade, porque só se pode tratar do joio no momento da maturidade, no momento em que o joio e o trigo estão maduros, e aí sim você pode colher o trigo e jogar fora o joio. Para lidar com as contradições, não cabe moralismos, não cabe hipocrisias, só podemos lidar com as nossas contradições com maturidade. E o convite de Jesus para a nossa vida é para que sejamos maduros. E com maturidade nós poderemos lidar com o joio e com o trigo que estão dentro de nós. Lembre-se, essa parábola não é um convite para a gente apontar o dedo e analisar a moralidade de outro, mas é para que nós possamos analisar as nossas contradições, as nossas deficiências, as nossas perversidades e de amadurecer ao ponto de lidar com elas e de gerar em nós produtividade, alimentação, crescimento e um modo sadio de humanização. E sabe por que só Mateus fala sobre isso? É porque Mateus tem uma visão de que a salvação era prioritária para os judeus. Mateus e João, que eram judeus, têm a visão de que a salvação era prioritária para os judeus. Mas Lucas e Paulo discordam deles e acham que a salvação sempre foi para toda a humanidade. Se você quiser saber mais sobre isso, escreva aqui no comentário a palavra ou as palavras salvação nos evangelistas. Se a gente tiver uma quantidade razoável, eu faço um vídeo sobre isso e sobre essas divergências entre os próprios evangelistas sobre a salvação. Um grande abraço a todos e todas, inscreva-se no canal e deixe o seu like e até o próximo conteúdo.